O assunto de hoje é comentar sobre a Unifique. Você vai entender muito mais sobre essa microcap que está disponível na Bolsa de Valores para a gente poder investir. Tem gente que gosta de investir em apenas grandes empresas, blue chips, que já estão consolidadas no mercado, e tem gente que gosta muito de investir em pequenas teses, empresas que são promissoras para o futuro. Mas tem gente também que gosta de ter a sua carteira de investimento mesclado. E a história começa em 1997 com o Fabiano Busnardo, que hoje ocupa uma posição muito relevante como sócio dessa empresa, e ele que iniciou toda essa jornada, porque na cidade onde ele estava, em Timbó, Santa Catarina, não tinha provedor de internet por um tempo, e ele estava precisando fazer os seus estudos e não tinha internet. Encucado com isso, ele foi buscar soluções e acabou criando o que hoje é a Unifique, que é a provedora de internet e outros muitos serviços. Mas começou em 1997, tá? Lá em Timbó, em Santa Catarina, como seu primeiro provedor de acesso. Então a tecnologia na época era até mesmo internet discada e com acesso através da linha telefônica. E isso foi se melhorando com o passar dos anos, né? Então, depois de 1997, lá para os meados de 2000, onde tinha o boom da internet via rádio, não sei se você se lembra disso, eu me lembro muito bem, mas é uma coisa que não deu tanto certo, mas a empresa que era a Unifique fez parte também dessa tecnologia. Depois, em 2006, começou as operações em fibra ótica, B2B, né, para outras empresas, começando a passar pela cidade essas linhas novas. Isso foi se alastrando em 2012, 2013, 2014. Teve a formação do grupo Unifique, dessa rede integrada de tecnologias para a internet. Em 2016, 2018, 2019 e 2020 veio crescendo cada vez mais. E com esse crescimento absurdo nas suas linhas, em 2021 decidiu-se fazer o IPO da Unifique, colocando essa empresa disponível para nós também podermos ser sócios, para a empresa captar mais dinheiro no mercado e com isso poder continuar expandindo seus negócios, que hoje contam com internet fibra, planos de celular, tem os combos residenciais também, tem as videoaulas de telemedicina, tem o próprio seguro residencial, tem também a rede de casa inteligente e é disponível também uma rede ali de fibra óticas para as câmeras, tá bom, pessoal? E isso, com todo esse crescimento, ela vem crescendo cada vez mais nas suas conexões. A gente percebe o número de casas passadas vem aumentando do primeiro trimestre de 2023 para o de 2024, 19,3%. Isso é aumentar o número de conectividade de linhas passadas de fibra óticas disponíveis para conexão. Casas conectadas também teve um aumento interessante de 15,2% que estão utilizando hoje a internet, e esse crescimento todo é propiciado pelo esse aumento do seu market share, tá? Market share hoje aí ganhando primeiro lugar, ganhando até mesmo da Claro, da Oi, da Vivo e de outras menores empresas. Então a Unifique toma 20,7% desse market share com esse crescimento trimestre a trimestre. Desde 2019 a 2023 ela vem ganhando como melhor internet e melhor fibra ótica do sul do Brasil, tá? Vencendo muitas concorrentes que já são bem consolidadas, uma internet mais local, vencendo as grandes do mercado. Isso é muito interessante. E hoje, pessoal, com 38.500 quilômetros de fibra ótica, ela vem aumentando essa conectividade com uma rede de alta densidade de rapidez nessa conexão, tá? Que é a presença marcante ali em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também e outras cidades adjacentes, tá, pessoal? Então ela vem crescendo esses números de casas conectadas, crescendo também as suas receitas e crescendo o seu EBITDA. Com esse crescimento, o que ela faz? Ela começa a comprar empresas que são do mesmo ramo. Então ela abraça essas empresas e com isso ela pega os clientes que essa empresa tinha. Então o market share ele é aumentado por aí, por essa expansão, tá? Essa empresa ela é muito bem vista, ela tem um rating BR AA, né, BRAA, pela S&P Global, então classifica essa empresa como uma empresa segura, né? Uma empresa que tem ali os seus números bem saudáveis, tá? Então hoje ela atende mais ou menos ali 232 cidades, com mais de 3 milhões e 500 mil casas passadas, 750 mil acessos. Ela teve um crescimento composto de 53% de 2019 a 2023, né? Então isso cresce números, cresce as suas receitas, cresce os seus lucros, cresce o seu EBITDA, e isso faz uma empresa se tornar cada vez mais operante nesse mercado. Então quanto mais dinheiro ela
consegue lucrar com isso, mais ela consegue comprar outras novas empresas que também têm esses clientes. Então essas empresas começam a fazer parte da rede Unifique e com isso ela consegue aumentar muito mais ainda o seu market share. Então isso é uma empresa bastante em expansão. A gente pode pegar um exemplo da Vexpert, que ela comprou recentemente, em 2024. Então a Vexpert tomava conta de algumas cidades ali e antes ela tinha 0,6% de market share no Planalto Catarinense. Depois que ela comprou a Vexpert, ela passou a ter 53,5% de market share. Então, é um aumento de mais de 50 cidades atendidas. Então, esse é o negócio da Unifique, ela promover esses acessos à fibra ótica de internet de altíssima qualidade e com esse dinheiro que ela capta dos clientes, ela investe comprando pequenas outras empresas e tomando mais market share e crescendo muito ali naquela região do sul do Brasil, tá bom, pessoal? Se você é do sul do Brasil e conhece a Unifique, deixa aqui no comentário que eu quero saber a qualidade da internet também, tá? Com isso, hoje a empresa Unifique, ela tem um valor de mercado de 1,2 bilhão de reais, então uma microcap, é uma empresa bem pequena quando a gente olha esses números, comparando com as outras que estão disponíveis, né? Hoje ela tem uma liquidez baixa, tá? Então uma liquidez que ainda precisa aumentar bastante. Ela é uma empresa não é tão conhecida na bolsa, ela está fora no radar de várias grandes instituições por ter um valor de mercado pequeno, então a liquidez acaba sendo bem pequenininha, mas para quem é pequeno investidor isso aí não faz tanta diferença, tá? Ela tem 100% de tag along, a dívida negativa quer dizer o quê? Que é uma empresa que tem bastante dinheiro sobrando em caixa para arcar com essas despesas e com as dívidas de longo prazo. Então, com todos esses benefícios, com todas essas vantagens, competitividade e crescimento robusto no mercado, quando eu olho a cotação, eu tenho uma perda de capital de 60,36%. Desde o seu IPO. Então, uma empresa que vem perdendo muito valor de mercado desde o seu início na Bolsa de Valores. Por que isso é explicado? O que tem a ver uma coisa com a outra? Geralmente, em quase 90% dos casos, as empresas que jogam o seu capital na Bolsa de Valores, elas são precificadas de uma forma muito atrativa, de uma forma onde ela tem um valor esperado muito maior do que aquilo que é o real. Então, com isso, o valuation dela joga o preço da ação para cima. Só que quando ela vai mostrando desempenho no mercado, ela vai mostrando números mais reais e isso faz a cotação ajustar para aquilo que a empresa oferece de lucro, comparando com as demais do mercado. Então a cotação deu essa ajustada. Geralmente empresas de IPO começam com um valuation muito alto e vai se ajustando e hoje sendo negociado num dos seus menores valores, até então R$ 3,42. Quando a gente faz uma análise paradoxal entre o seu desempenho financeiro e o desempenho na Bolsa de Valores, é muito estranho. Porque quando a gente olha aqui a Unifique, ao índice dos small caps e o Ibovespa, ela perdeu para as small caps e perdeu para o Ibovespa. Então, se você investe no Small 11 ou no Bova 11, você estaria ganhando em termos de rentabilidade, porque a Unifique perdeu 50% de valor neste meio tempo, desde o seu IPO. Só que veja bem, ela perdeu valor na Bolsa de Valores por conta do valuation, mas quando eu olho aqui de 2021 até a presente data, ela vem aumentando as suas receitas gradativamente trimestre a trimestre e vem aumentando seus lucros também bastante. A gente vai ver a margem de lucro, que é uma margem bem interessante também. Então, ficar focado só na questão daquela rentabilidade acumulada da cotação que caiu para avaliar se a empresa é boa ou ruim só por isso, a gente precisa ter um senso crítico um pouco mais ampliado, tá? Então é isso que a gente percebe aqui. Quando eu olho os números, o que a gente vê em termos de receita líquida aqui na primeira linha? A gente tem crescimento constante, começando com 457 milhões em 2021, fechando nos últimos 12 meses 927 milhões, quase R$ 1 bilhão em receitas. A gente tem também crescimento de lucros, né? Começou lá em 2021 com 224 milhões, depois passou para 315, 397, 434, EBITDA crescente também, né? Capacidade de geração de caixa pelos seus serviços propostos, né? Começou com 219, depois 336, 435, 459. A gente tem uma dívida líquida que sempre foi negativa, né? A dívida de curto prazo ali sempre tem dinheiro em caixa para poder arcar com essas despesas.
olha só, a gente tem uma margem bem em linha, constante, né, permeando a linha dos 50% de margem bruta. A gente tem a margem líquida também confortável e satisfatórias, né? Geralmente essas empresas pequenas, essas micros e small caps, o que elas fazem? Ainda mais quando é relacionado um pouquinho ao varejo, né? A gente tem uma receita muito grande, ou seja, uma capacidade de captar muito dinheiro com a venda dos produtos, mas os gastos são excessivos. Aí a margem líquida fica 1, 2, 5%. Aqui não, aqui a gente tem uma margem bem interessante, margem líquida aí fechando os últimos 12 meses de 16,75% e um ROI ok, um ROI satisfatório, né? Um retorno sobre o patrimônio na casa dos 13%. É bem interessante isso. Além disso, ela vem distribuindo dividendos. Então, uma empresa que está em constante crescimento e ainda retribui o acionista para que ele se sinta mais motivado a ser investidor da Unifique. Então, quando a gente olha aqui a FIC 3, a gente tem que em 2022 ela pagou 8 centavos, depois foi para 15 centavos, agora esse ano ela já pagou 21 centavos, então isso mostra-se que a empresa tem números bastante saudáveis, né? Não é toda microcap que distribui dividendos. Na verdade, é bem difícil achar uma micro ou uma small cap que distribui um dividend yield atrativo. Falando em dividend yield, preço de cotação, a gente pode fazer uma média aqui, uma brincadeira com um cálculo de Bazin, para a gente aumentar a nossa criticidade, tá? Se eu calculo a média dos últimos 3 anos de dividendos, que deu 14 centavos, e jogo 6% de Bazin, eu teria que o valor justo dessa ação seria R$ 2,44, muito abaixo daquilo que ela está sendo negociada hoje, 40% abaixo, tá? Hoje com 3,42. Só que as microcaps e as small caps, a gente não utiliza muito o preço justo por Bazin, isso é mais para empresas que já estão consolidadas no mercado, empresas maiores. Aqui, talvez seria interessante a gente começar a analisar pelo método de Benjamin Graham, que usa o lucro por ação e o valor por ação, que é um resultado mais conciso com aquilo que a empresa fornece. Então, jogando nos cálculos aqui de Graham, a gente tem um valor mais ok, entre um preço teto de 5,50, 5,80, com uma margem de quase 40% para compra, tá certo, pessoal? Lembrando que não é indicação de investimentos, é só um cálculo que a gente está fazendo aqui. Se olha o que os analistas estão dizendo, a gente tem que manutenção. Na maioria deles, eles pedem para quem tem um ativo não vender e quem está olhando, só olhar mesmo, tá? Mas é isso, fica a critério de cada um, né? Que a gente tem o que o mercado está dizendo sobre a Unifique. De qualquer forma, a projeção dos analistas é positiva em termos de lucro por ação que a gente tem para 2024, 2025 crescente. Então, aquele cálculo lá de Benjamin Graham pode ser levado em consideração os lucros futuros por ação, tá? Então, vai variar ali em até R$ 6,00 se você for fazer o cálculo projetivo. Quando a gente analisa destaques do último trimestre, o que a gente vê? 5º ano consecutivo de melhor internet banda larga do sul do país, pela Anatel. A gente tem também um aumento ali com 12.685 linhas ativas, isso na data até em março de 2024. A gente tem aumento na sua margem EBITDA de 29%, finalizando com 50,8% de margem EBITDA, bem interessante, e um crescimento de 42,5% nos seus lucros. Então, uma empresa que está ali praticamente voando nos seus números super saudáveis, né? Resumindo um pouquinho de forma mais longo prazo, a gente tem um CAGR de crescimento de 41% nas suas receitas, né? De 2020 para 2023. A gente tem também um crescimento de 46% no seu EBITDA também, desde o seu IPO. Temos aumento nos seus lucros, no lucro líquido também, bastante robusto, e dívida segue bastante controlada hoje, uma dívida líquida por EBITDA de 0,66. Geralmente os small e microcaps têm uma dívida um pouquinho mais elevada. Então, o que me fez ter interesse em analisar essa empresa foi justamente esses números bem interessantes. Olhando aqui a análise fundamentalista, né, os indicadores de valuation, de endividamento e de eficiência, a gente pode caracterizar alguns. Primeiro, a gente percebe um aumento da sua distribuição em dividend yield. Claro que isso tem o valor da ação se desvalorizando com o passar dos meses, e o dividendo mais robusto faz o yield ficar maior, mas de qualquer forma a gente tem um aumento de 2021 para 2023 bastante interessante para uma microcap, né? Hoje com 8,2% em dividend yield, isso pode ali abrir os olhos de muitos investidores.
A gente tem também o histórico do seu preço-lucro, que a gente olha a atratividade do investimento pelo prazo que a gente vai ter esse retorno do dinheiro em volta. Hoje ela está no seu preço-lucro histórico menor, 9,32, a média é 15 mais ou menos, então ela vem diminuindo ano a ano o seu preço-lucro. Negociando abaixo de um valor patrimonial aí, 1,15 atualmente, abaixo da média histórica, que é 1,60, mas no início já foi até 2,49, então um PVP bastante atrativo. E por fim, um indicador de preço bem interessante é o seu EV/EBITDA, que é o valor da firma sobre os lucros que ela dá, a capacidade de geração de caixa, tá bom? Então a gente tem a menor fase histórica dela, a média 4,69, hoje a gente está trabalhando com 2,73. Isso também é uma análise de preço interessante. Para você ter uma ideia, um EV/EBITDA abaixo de 7 já indica que a empresa está interessante de se fazer as compras, né? E o seguinte, apesar de todo esse crescimento, de toda essa robustez nos seus resultados, a gente tem que ser cauteloso. Por quê? Porque ela é uma empresa que tem uma volatilidade até mais agressiva. Então, se você é um investidor que tolera pouco risco de movimentação de patrimônio na sua carteira, de sobe e desce dos seus ativos, talvez você fique desconfortável em ser um investidor de Unifique. Mas se você não liga muito para isso, se você está apenas tentando acumular patrimônio, acumular número de ações para que no futuro você consiga colher bons frutos, ela talvez seja uma empresa para entrar no seu radar, para você ficar de olho, analisar alguns trimestres antes de investir, ver o que os analistas estão dizendo, ver como ela vem se comportando durante os períodos. E para quem tem mais insegurança, o que você faz? Você deixa um menor patrimônio ali, em torno de 3 a 5% de todo o seu patrimônio investido em empresas que são de mais alto risco, tá bom, pessoal? Espero que eu tenha passado tudo que a Unifique tem feito e o seu crescimento e que você tenha entendido a tese de investimento dessa grande empresa, tá bom, pessoal? E se você gostou desse vídeo, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque aí na hora que eu fizer o vídeo, você já vai receber essa notificação bacana aí no seu celular ou no seu computador, no e-mail, seja lá onde você estiver, tá certo? Comenta pra mim o que você achou dessa empresa, se você já conhecia. E aqui você assistiu, né, o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.